Olá, aqui é o professor Felipe Neto e vamos dar continuidade ao estudo aí de obtenção de zero de funções dentro da disciplina de cálculo numérico. E vamos agora apresentar a vocês o método da posição falsa. Então, a aula passada foi apresentado o método da abscisão, agora eu vou apresentar o método da posição falsa. Tá? E aí ele é bastante semelhante ao método da abscisão, tá? Com a seguinte diferença: no método da abscisão, o nosso x é calculado por esta forma, ou seja, a média entre os valores limites do nosso intervalo. Tá? Então, pega a mais b, divide por 2, este é o nosso novo valor de x. No método da posição falsa, o que ocorre? Foi levantado o seguinte pensamento, né? Ora, uma função, né? Imagina que você tem aqui uma função, tá? E aí foi levantado o seguinte pensamento: olha, a função calculada para o valor de A é mais próximo de um zero do que a função calculada para o valor de B, do limite B. Logo, talvez A seja mais próximo do x, da raiz da função. Tá? Então daí é que tem o desenvolvimento deste método. Né? Ou seja, lá da abscisão você tem apenas a média dos limites. Aqui você tem um valor ponderado. Tá? Então você tem, na verdade, aqui, você tem o teu x, ele é calculado pelo valor de A vezes a função calculada em B, mais B vezes a função calculada em A, dividido pela soma da função calculada em B mais a função calculada em A. Tá? Isso aqui é em módulo. Tá? Então, o valor das funções em módulo. Como geralmente, né, se você tem aquela faixa de valor e existe a raiz ali, né, dentro daquela faixa de valor, então a função FA e FB tem sinais contrários, então essa equação pode ser reescrita neste outro formato. Tá? Inclusive, vocês vão obter referências, né, outras referências que falam deste método e vão apresentar uma outra equação que, após algumas manipulações matemáticas, é a mesma coisa. Tá? Mas aí, por exemplo, o livro do Chapra, que é um excelente livro de métodos numéricos, ele utiliza uma outra equação, tá? Mas que, na verdade, ela é igualzinha a esta, baixa algumas manipulações matemáticas, né? E aí ele deixa naquela cara por quê? Porque é um método que é muito semelhante também a outro método, que é o chamado método da secante. Tá? Que é um método que vai ser visto posteriormente, tá? ou não. Né? Eu vou ver aqui quais as outras videoaulas e outros métodos eu vou gravar. Tá? Mas existe um outro método, chamado método da secante, que é bastante semelhante aqui a esse método, tá? Da falsas posições, né? Que também pode ser utilizado para obter zeros e funções. E por que método da falsa posição? Porque, na verdade, né, você tem aqui uma curva, a curva é meio que substituída por uma reta. E aí você tem o cruzamento aqui na abscissa, que tem um zero, tá? Que é o zero da reta, no entanto não é o zero da função. Tá? Então tem uma falsa posição aí, você tem uma raiz que é uma falsa, em sua falsa posição. Então veio mais ou menos aí a nomeação, né, deste método, por aí. Okay? E aí vamos para a implementação. Tá? Eu estou continuando seguindo este material. É um material que eu não conhecia, eu estou conhecendo agora, eu gostei bastante dele, é bastante didático. Eu não tenho aqui o nome, mas depois eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá? Então vou fazer a devida citação desse material na descrição do vídeo. Tá? Um excelente material também. Então vamos então para a programação. Como ele é um método que é muito semelhante, o que diferencia é ali o cálculo do x, né? Não somente o cálculo do x, mas também existe uma outra verificação, que é a verificação
do módulo do valor da função no ponto calculado. Tá? Então nós temos duas verificações. Então nós temos aqui os limites previamente estabelecidos. Né? Então estou estipulando aqui que a minha raiz, a minha solução está entre 1 e 2. Calculei o valor das funções, né, para o valor dado de A e de B, tá? E aqui eu já usei aqui a minha função definida aqui, ó, tá? O meu módulo de função. Uma função do tipo real, com o nome f de x, que recebe o parâmetro x. Tá? E aqui eu estou utilizando esta função aqui. 3 vezes raiz quadrada de x mais log natural de x menos 4. Tá? Lembrando que em Fortran, o log natural é somente log. O logaritmo na base 10 é log 10. Okay? Então, se você vê só log, na linguagem Fortran, é o logaritmo natural. Ok, então vamos lá. Então a gente calcula os valores para FA e FB. Né? Fiz aqui uma verificação. Né? FA vezes FB é menor do que zero. Caso positivo, então este intervalo é válido. Ou seja, nós temos ali uma solução dentro do intervalo fornecido. Se não, né? Caso contrário, else, então este intervalo é inválido. Tá? Por favor, escolha outro intervalo. Tá? Isso aqui é a mesma coisa lá do método da bisseção. Eu defini aqui o número máximo, limite de iterações, como sendo 1000. Um ε1, que seria uma tolerância para os valores, né, para o erro ali, a subtração entre os extremos do meu intervalo, de 10 a menos 4. E o ε2, né, que aqui, neste método, nós temos uma segunda condição. O nosso ε2 ele tem que ser menor do que o valor absoluto da função. Tá? Então nós temos aqui, ó, deixa eu ver aqui. Prontinho, tá? Ou seja, paramos também se o valor da função for menor do que o ε2, tá? Então tem esta outra condição aqui, beleza? Então baixa termos de programação, né? Só invertir aqui, né? Então fazer enquanto o ε for menor do que o valor absoluto da função, ok? Beleza, então coloquei aqui no meu x, né? Eu coloquei essa equação aqui com os valores absolutos. Repito, tanto faz você utilizar esta equação como esta outra equação, e existe até uma outra equação, que na verdade é a mesma equação, só que escrita de uma forma diferente, tá? Em outras referências, ok? Eu utilizei essa daqui. Então, calculei o valor de x. Com o meu novo valor de x, eu calculei o valor y, que é a resposta da minha função, né? E mandei escrever o resultado. Tá? E aqui muda a mesma coisa. Né? Então, se bateu exato ali, né? O valor da minha função igual a zero, né? Então acabou. Né? Então, eu estimei um valor ali e bateu certinho. Né? Se não, né? Então se FA vezes Y é menor do que zero, então FA A igual a A, né? A continua sendo A, e B recebe o valor de X. Né? Caso contrário, né? Ou seja, a minha raiz está entre o X e o B, então B continua sendo B e é atribuído o valor de X a A. Né? Calculo novamente as minhas funções FA e FB, o erro e o K. Então, percebam que o que mudou deste método para o método da bisseção? Somente a existência aqui de uma segunda condição e a forma de calcular o x. Né? Vou apertar F9, compilamos e executamos. Né? E aqui, ó, nossa saída de dados. Vou comparar aqui com o material do livro, né, da apostila.
cá estamos, né? Então, 0,121, 1.51, 658, 0.11, 0.94, né? E por último, o nosso x é 1.45827, né? 1.458272222, tá? Então, terminamos, né? Então, esse aqui é um outro método de resolução, de obtenção de zero de funções, né? Que é bastante semelhante ao método da abscissão e muito semelhante ao método da secante também, tá? Então, nos vemos aí em uma próxima aula. Até mais.